Olá, gigante, tudo bem? Tudo tranquilo? Começando bem uma semana, aqui em Curitiba está muito frio, mas a gente também tira isso de letra. Vim aqui apresentar para vocês um projeto novo, projeto que a gente vai testar, onde eu vou apresentar aqui toda quarta-feira alguns primeiros passos para você colocar em prática os seus projetos. Então, tão importante quanto você ter os projetos, pensar nos projetos, também é interessante você colocá-los em prática, você fazê-los acontecer. Então vejo o pessoal entrando aí, Carol, Felipe, a Luísa, o Nelson, sejam bem-vindos. E a ideia aqui basicamente é toda quarta-feira, em rápidos encontros, aulas de 15 a 20 minutos, eu apresentar aqui os primeiros passos para você colocar em prática qualquer projeto. Pode ser um projeto pessoal, pode ser um projeto profissional, como nós desenvolvemos ali na nossa escola de carreiras, na nossa Beating School. Então, toda terça-feira nós temos lá no meu canal no YouTube as aulas a respeito de colocar em prática os seus projetos, como você ter mais produtividade, como você fazer uma melhor gestão do tempo, mas também eu vou trazer aqui então toda quarta-feira, por volta de 7 horas da noite, algumas dicas, algumas ferramentas para você fazer acontecer em relação aos seus projetos. Eu acredito que seja muito interessante trazer para vocês aquilo que funcionou para mim. Eu gosto sempre de testar aquilo que eu estou, digamos, ensinando, aquilo que eu estou compartilhando com as pessoas, eu gosto de testar. E eu gosto também de trazer os resultados, sejam resultados positivos, sejam resultados negativos. Nesse caso, não importa. Mas é interessante nessas aulas de primeiros passos para colocar em prática qualquer tipo de projeto, você acompanhando que existe não uma fórmula, mas você tem que montar um processo para facilitar essa tua caminhada para aquilo que você deseja. Atualmente eu sempre destaco, sempre falo a respeito disso lá no Clube de Titãs, nas nossas aulas de terça-feira, que nós temos atualmente tantas ferramentas tecnológicas que permitem que realmente você possa andar, dar um andamento mais rápido, mais seguro e ter um retorno em relação àquilo que você acredita. Porque eu digo que antes de tudo a gente tem que quebrar algumas crenças, né? A gente tem que fazer aquilo que é válido para nós. Nós temos que largar um peso que nós carregamos, que às vezes nem pertence a nós mesmos, né? Às vezes tem ali uma crença que era dos teus antepassados, passou para os teus avós, passou para os teus pais, e você está carregando um peso que não faz sentido para você. Então é muito importante quando nós falamos de montar um projeto que faça sentido para nós, que esse projeto seja, antes de tudo, um projeto leve. Eu sempre gosto de destacar isso. Tem que ser um projeto leve, baixo custo financeiro, baixo custo emocional. Tem que ser um projeto consistente, onde você entrega muito para as pessoas, onde você consegue criar hábitos produtivos e hábitos positivos. E qualquer tipo de projeto que nós desenvolvemos no mundo digital tem que ser um projeto global, tem que ser um projeto mundial. Eu sempre gosto de destacar esse aspecto. Eu lembro que quando eu fui para o Vale do Silício, foi inclusive uma lição que eu aprendi. Normalmente quando você está na sua cidade e você resolve montar um projeto, você pensa apenas em termos locais. Quem serão os clientes que eu vou encontrar na padaria, na confeitaria, no supermercado, na minha região? Só que agora nós vivemos claramente no âmbito digital. Então você não fica limitado simplesmente no seu entorno geográfico. Você pode alcançar o mundo inteiro. E isso que é muito interessante. Isso que traz um crescimento. Eu vejo e sempre faço essa comparação, por exemplo, com o meu canal do YouTube. O meu canal no YouTube, eu já fui a mais de 150 países. Sempre tem brasileiro ou alguém que entende a língua portuguesa em algum local, ou pelo menos que utiliza o tradutor do próprio YouTube. Então veja, quando você
Isso eu aprendi lá no Vale do Silício. O Vale do Silício tem em torno ali, por exemplo, São Francisco, tem em torno de 800 mil habitantes. Metade dos habitantes de São Francisco não são de lá. Eles vieram da Europa, vieram da Ásia, vieram da América do Sul. E quando você vai para um outro local, a sua cabeça realmente se abre, porque você não fica mais preocupado com os clientes locais. Você fica preocupado em termos globais. E já que nós estamos utilizando o meio digital cada vez mais, e claramente as redes sociais estão incentivando os criadores de conteúdo, vale muito a pena você pensar um pouquinho nisso. Nessa criação de um projeto, você tem que ter um projeto, uma carreira leve, uma carreira consistente e uma carreira global, uma carreira mundial. Então, o que nós vamos conversar, por exemplo, nas nossas aulas de quarta-feira? Quero começar já nesta quarta-feira agora, né? Nós vamos falar principalmente de uma direção que você tem que tomar. Então nós vamos falar de uma ferramenta muito importante que eu aprendi com o Salim Ismail, um dos fundadores da Singularity University. Ele tem um livro muito interessante que foi publicado aqui no Brasil, que se chama Organizações Exponenciais. E ele diz que uma das ferramentas mais poderosas que as organizações exponenciais que estão controlando o mundo, uma das ferramentas mais poderosas que elas possuem, como que seria uma organização exponencial, né? Tem um crescimento tão gigantesco que, na verdade, eles não encontram competidores, não encontram concorrentes. Então nós estamos falando aqui do Google, estamos falando do Facebook, estamos falando que mais? Facebook, Google, Twitter e assim por diante. São projetos que permitem que você possa impactar realmente bilhões de pessoas. E o Salim Ismail diz que uma das ferramentas mais poderosas que essas organizações exponenciais detêm é o chamado propósito transformador massivo. Então, já no nosso primeiro encontro, no nosso canal do YouTube, você já vai encontrar um vídeo sobre propósito transformador massivo. Mas nós vamos conversar a respeito disso na quarta-feira, que é importante você estabelecer uma direção. Você tem uma certa quantidade de energia e o interessante é você canalizar essa energia na direção correta. Então a energia que você possui para aplicar no seu projeto, você tem que dar uma direção adequada, uma direção correta. E é sobre isso que nós vamos conversar também na quarta-feira. Depois nós vamos falar de uma outra ferramenta muito interessante num próximo encontro, numa próxima aula, onde nós vamos conversar a respeito do Moonshot Thinking, ou seja, você tem que ter um pensamento de grandes proporções, um pensamento de tiro na lua, pensando 10 vezes maior do que os outros. Isso é muito importante para você também se destacar nessa multidão. Então essa visão muito grande, né, esse moonshot, esse tiro na lua, nós também vamos estudar aqui, vamos conversar qual é a melhor maneira de você construir esse tipo de projeto para que faça sentido na sua carreira, no seu negócio, na sua vida. E também, da mesma forma, um outro ponto que, na minha opinião, é muito interessante para nós conversarmos, é você criar um procedimento, um método, um sistema para que você possa canalizar todos os dias a sua energia adequada para alcançar aquilo que faz sentido para você. Então, quem me acompanha sabe que eu sou fã principalmente de agenda física. Inclusive eu tenho as minhas próprias agendas físicas que eu entrego ali para as pessoas que são próximas de mim. E essa agenda física eu acho muito importante por causa que nós somos analógicos em grande parte do tempo ainda. E principalmente a conexão mão-cérebro é muito importante para você consolidar conhecimento, compromissos e conseguir aquilo que você deseja. Então, eu acredito que em vários momentos a gente vai ter que parar um pouquinho e conversar a respeito dessas ferramentas de captura. Qual é a melhor maneira de fazer um inventário
de fazer um diário, de fazer um acompanhamento das tarefas que você está alcançando, para que você construa o seu próprio método, para que fique muito mais fácil você alcançar aquilo que faz sentido para você. Eu até tenho uma opinião, não é uma opinião muito particular, mas por aquilo que eu tenho estudado, eu acho muito interessante você focar bem no seu método. E por isso que eu sempre digo o seguinte: quais são os pequenos passos que você dá todos os dias para estar mais próximo daquele projeto que você deseja? Pode ser escrever um livro, pode ser ter um podcast, pode ser ter um canal no YouTube, pode ser, de repente, desenvolver uma outra atividade empresarial. Qual é o passo que você tem que dar todo dia para ser consistente? Eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte: não basta simplesmente bater na porta certa, tem que bater nela até que ela abra. Tem que bater até ela abrir. Então não basta bater na porta certa, tem que bater até ela abrir. Então você tem que ter consistência naquilo que você faz, porque esses pequenos tijolinhos que vocês vão colocando todo dia é que daí vão dar todo o formato daquele projeto que você está imaginando, que você visualizou. E isso é muito importante, porque isso traz mais confiança para você acordar também bem disposto no dia seguinte e se entregar novamente a realizar aquele projeto. Eu acho muito interessante essa ideia. E por isso que eu sempre acredito em utilizar uma agenda física. A minha vida particularmente melhorou muito quando eu comecei a utilizar uma agenda física. Até minha agenda está aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. A minha agenda está aqui. Inclusive eu mando fazer ela de couro, porque daí ela aguenta realmente o ano inteiro. Porque antigamente eu tinha agenda de papel, que ela se perdia no meio do ano, né? Ela ia se desfazendo, ficava muito feia. Mas daí eu aprendi, não tem que fazer uma agenda realmente de couro, e eu gosto que cada dia tem uma frase aqui de incentivo para que você possa realmente ir além dos seus melhores sonhos. Então, basicamente, eu vou trazer aqui para vocês então esses primeiros passos para que você possa desenhar qual é a jornada, qual é o trajeto que você tem que percorrer para ir na direção daquilo que te faz feliz. Eu sempre digo que, já que é segunda-feira, nós temos sempre que desejar que seja uma semana feliz e produtiva, sempre nessa ordem, porque felicidade vem em primeiro lugar. Você sendo feliz, você alcança aquilo que você deseja. Qualquer coisa que você deseja, você alcança sendo feliz. O problema é quando a pessoa resolve inverter a ordem disso. Ela quer alcançar alguma coisa para ser feliz. Daí já não funciona, não dá certo. Primeiro você tem que ser feliz, para depois as coisas naturalmente irem surgindo na sua vida. Por isso que eu sempre desejo, logo na segunda-feira, que seja uma semana feliz e produtiva. E normalmente dá certo. Temos que produzir bastante. Para produzir bastante, logicamente, temos que fazer um registro. Podemos utilizar também o meio digital, mas eu prefiro particularmente, como eu disse para vocês, eu prefiro que você faça a anotação no papel. Então, o analógico serve principalmente para você trabalhar com a tua criatividade, para você rabiscar bastante, para você desenhar, deixar realmente a imaginação correr solta. Depois, se você quiser daí sim passar a limpo, daí nesse caso você vai para o meio digital. Daí você vai para o computador e assim por diante. Eu tenho aqui o meu escritório, né, o meu estúdio, o meu quarto inteligente, que eu também chamo de cafofo, né? E aqui, logicamente, eu vou para o computador e resolvo ali aplicar no digital, resolvo passar a limpo tudo aquilo que eu desenvolvi anteriormente no analógico. Então, pego a mesa, rabisco bastante, escrevo bastante, para depois passar a limpo. Eu acho que é a melhor forma. Katsurin, que entende bem de design legal, também está aqui com a gente, e ela também é do papel e da caneta, né? Então, é muito importante você desenhar aquilo que você deseja, porque depois você consegue materializar, mesmo que seja no digital, depois você passa limpo. Então a minha ideia
é trazer para vocês, toda quarta-feira, durante 15 minutos, eu trago aqui para vocês uma ferramenta, trago para vocês aqui uma técnica de inovação que eu aprendi na pós-graduação de inovação, que eu coloquei em prática e tive alguns resultados. Eu mostro os resultados para vocês depois testarem, colocando o seu toque pessoal. É muito importante que cada um coloque o seu próprio toque pessoal naquilo que faz, naquilo que desenvolve. Como eu disse, não tem fórmula mágica, não tem fórmula perfeita. Eu posso passar para vocês os primeiros passos, mas depois, logicamente, você vai ter os teus resultados de acordo com o seu toque pessoal. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que eu faço. Como eu notava normalmente quando ali a parte do meu livro de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo, sempre alguém diz, mas vários professores têm os seus cursos, os seus manuais de Direito Administrativo. A matéria basicamente é a mesma, só que a maneira com que você vai transmitir a sua mensagem, a sua verdade, é diferente. Então esse toque pessoal é que faz na prática toda a diferença daquilo que você está produzindo. E eu repito, pessoal, algo que eu tenho estudado muito, até o Gary Vee, né, aquele guru em termos de marketing, tinha dito esses dias, eu encontrei ali uma entrevista que ele deu, o seguinte: o futuro é para aqueles que são produtores de conteúdo. Então você tem que ser criador de conteúdo, você tem que ser produtor de conteúdo, empacotar e jogar para a sociedade. Com o resultado que você vai ter, da maneira que você ofertar para a sociedade, o resultado que você vai ter, você vai conseguir medir se aquilo realmente está valendo a pena, se aquilo realmente está passando a mensagem adequada ou não. Mas eu acredito seriamente, vi essa entrevista do Gary Vee, mas eu acredito seriamente que criadores de conteúdo estão sendo muito paparicados, inclusive pelas redes sociais, né? Você está vendo aqui, por exemplo, no Instagram, tem muita produção de conteúdo no Instagram, você encontra também no Facebook, você encontra no Twitter, tem o nosso canal no YouTube, que você já está convidado a se inscrever e também vir ali para o nosso Clube de Titãs, no canal do YouTube. O próprio TikTok, eu aprendo muita coisa no TikTok. Logicamente, você tem que equilibrar ali o algoritmo para vir o conteúdo que você deseja, que você quer consumir. Porque lembre-se, se você quer produzir conteúdo, você tem que consumir muito conteúdo. Então, a dica antes de tudo é, você tem o seu conhecimento, você tem aquilo que você realmente domina, porque você já estudou, porque você já trabalhou com isso, porque você já vivenciou isso na prática. Agora, o interessante é você repassar esse conteúdo para as pessoas. É algo muito interessante, você cresce quando você ensina para os outros, quando você compartilha com os outros, e o seu entorno também cresce, as pessoas ao seu redor também crescem. E como eu disse, né, o mundo atualmente está muito pequeno, porque você consegue daí na prática atingir pessoas no planeta inteiro, utilizando os meios digitais. Se você consegue passar ali a mensagem adequada, você sempre vai encontrar o seu público. Como nós conversamos até numa live anterior, quando eu falei sobre a teoria dos 1000 verdadeiros fãs, a teoria dos 1000 superfãs. Tudo é nicho. Você tem que encontrar um nicho onde você entrega um conteúdo e as pessoas são apaixonadas pelo conteúdo que você produz, do teu jeito, da tua maneira, com o teu carinho naquela entrega. Então, quem serão os 1000 verdadeiros fãs que são apaixonados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós produzimos? Cabe a nós utilizarmos daí as redes sociais para facilitar o encontro com estes superfãs. Então, basicamente, era essa conversa que eu queria trabalhar com vocês. Vocês estão convidados. Amanhã nós temos aula no Clube de Titãs, na Escola de Carreiras, lá no meu canal do YouTube. Faça a sua assinatura como membro de Titã e venha conversar com a gente, venha fazer parte do nosso clube para
ter ali uma rede de apoio para desenvolver os seus projetos. Ali tem muita gente boa da melhor qualidade, pessoas que querem crescer, pessoas que querem se reinventar na carreira, pessoas que querem entregar muitos produtos e muitos serviços para a sociedade. Então amanhã, 7 horas, nós temos ali a nossa aula no Clube de Titãs. Obrigado ao pessoal que está presente, a Melissa, por exemplo, aqui, né? Melissa é uma advogada muito dedicada, está em Portugal ou na França, que está fazendo um curso, né, Melissa? Mas a Melissa também é um grande exemplo de uma profissional dedicada, uma pessoa incrível que está construindo muitas coisas. E você, logicamente, não depende mais do aspecto territorial. Agora, graças ao mundo digital, você encontra pessoas do mundo inteiro, né? Katsurin também, tive o prazer de fazer inclusive uma live no LinkedIn com a Katsurin. Então, essa é a possibilidade que vocês têm, unir pessoas que possam te ajudar a dar um próximo passo, para subir um pouco mais dentro dessa escala. E essa é a ideia que nós vamos trabalhar aqui toda quarta-feira. Então, pessoal, meus amigos, minhas amigas, obrigado pela atenção de vocês. Voltamos então na quarta-feira, 7 horas, quarta-feira, 7 horas, sempre um bom horário para trabalhar ali um tempinho dentro daquilo que a gente acredita que é importante para nós. Sucesso!